Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Álgebra Linear. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autovalores e autovetores. Vocês verão que ao longo desse tópico nós vamos usar um pouco de tudo que a gente aprendeu até agora em álgebra linear, desde matrizes, sistemas lineares, determinante, inversa, espaços vetoriais, produto interno e transformações lineares. E esse é um tópico bastante interessante porque ele tem muitas aplicações no mundo real. Desde quando você vai fazer uma busca no seu navegador da internet, ou quando você vai resolver um sistema de equações diferenciais, ou quando você vai procurar padrões em imagens ou em outro tipo de coisa, ou quando vai estudar redes de transporte. São inúmeras as aplicações que utilizam autovalores e autovetores. No vídeo de hoje, a gente vai começar definindo o que são esses conceitos e entendendo algumas propriedades deles. Para começar, vejamos um exemplo. Eu tenho uma transformação linear que vai do espaço vetorial R2 em R2, então na verdade é um operador linear, isso é, o domínio e o contradomínio são o mesmo espaço vetorial, que age da seguinte forma: a cada xy está associando 2x mais y, 2y. Vamos entender aqui um pouquinho geometricamente o que está acontecendo. Eu vou olhar para dois vetores de uma base de R2, no caso a base canônica, aqui em vermelho contínuo o vetor 1, 0, aqui em azul o 0, 1. O que essa transformação faz quando eu aplico ela num desses vetores? No vetor 1, 0, por exemplo, ela vai levar em 2 mais 0 e 0. Então, vai levar nesse vetor vermelho empontilhado. O que ela faz quando eu aplico em 0, 1? Vai levar em 2 vezes 0, 0 mais 1 e 2, ou seja, no vetor 1, 2, que é esse vetor em azul pontilhado aqui. Para qualquer outro vetor, eu consigo descobrir como ela age fazendo combinação linear dos vetores da base. Então, por exemplo, nesse verde aqui, que é combinação linear desses dois, um múltiplo de 1, 0 e um múltiplo de 0, 1, o resultado vai ser a mesma combinação linear, ou seja, a combinação linear usando os mesmos escalares do t de 1, 0 e o t de 0, 1, que é esse vetor verde pontilhado aqui. Alguns vídeos atrás, a gente viu que a gente podia olhar para uma transformação linear aplicada numa imagem, por exemplo. Qual que era a ideia? Cada ponto da imagem eu via como sendo um vetor e eu olhava aonde que a transformação levava esses vetores e levava nesses pontos, após ser aplicada a transformação, exatamente a mesma cor da imagem original. Então, por exemplo, se eu pego essa foto aqui dessa flor, aqui até para ficar mais fácil eu sinalizei em vermelho um vetor 1, 0, em azul um vetor paralelo, que é o vetor canônico. Para esse vetor aqui em vermelho, que é o vetor canônico 1, 0, vai levar no 2, 0. Para esse vetor em azul, que não chega a ser o 0, 1, a imagem era um pouquinho menor, mas ele vai levar algo proporcional, né? Um múltiplo do 0, 1, vai levar nesse mesmo múltiplo de t de 0, 1, ou seja, vai levar no múltiplo desse vetor aqui, que é esse vetor em azul aqui. Todos os outros pontos da minha imagem estão sendo levados com a mesma combinação linear nessa imagem aqui. Então, eu tenho essa imagem distorcida aqui. Essa ideia de que todos os outros pontos estão sendo levados com a mesma combinação linear, que foi a mesma ideia que eu usei aqui para o vetor verde, é justamente porque a gente viu que basta eu conhecer a transformação linear numa base que eu consigo, de fato, definir a transformação linear em todos os outros elementos do meu domínio. Agora, observe que interessante. Ao longo dessa direção vermelha, da direção do vetor canônico 1, 0, esse operador está simplesmente esticando. Aqui nessa imagem também, ao longo dessa direção, a imagem foi simplesmente esticada. Agora, ao longo da direção 0, 1, não. Além de mudar o tamanho do vetor, eu mudei também a direção. Então, ao longo do azul, eu mudei tamanho e direção. Mas ao longo do vermelho, do 1, 0, eu mudei apenas o tamanho. De fato, se eu fizer a conta do t de 1, 0, a gente viu que dá o 2, 0, que é 2 vezes o 1, 0. Ou seja, eu cheguei num múltiplo do vetor original. Essa é a ideia de autovetores e autovalores. Um autovetor vai ser um vetor que, quando eu aplico a transformação linear, eu simplesmente estou chegando num múltiplo do vetor original. E o autovalor vai ser esse número aqui. Vamos ver a definição formal. Seja T uma transformação linear de vem V, ou seja, um operador linear, uma vez que é uma transformação linear cujo domínio e contradomínio é o mesmo espaço vetorial,
Se existir um elemento de V, um vetor de V não nulo, e um escalar tal que t aplicado em V é a mesma coisa que multiplicar V por lambda, então lambda é dito alto valor dessa transformação linear, desse operador, e V é chamado de alto vetor de t associado a esse alto valor. Observe o seguinte, como eu estou comparando t de V, ou seja, um elemento do contradomínio da imagem, com lambda vezes V, que é um elemento do domínio, porque é um múltiplo de um elemento do domínio, então de fato só faz sentido analisar esse tipo de situação se eu estiver falando de operadores, se eu estiver falando de transformações lineares, cujos elementos do domínio são exatamente os mesmos do contradomínio. Porque senão essa igualdade nem faria sentido. Se aqui fosse um R3 e aqui um R4, eu não teria como ter esse tipo de igualdade, ok? Por isso que esses conceitos só se aplicam para operadores lineares e não para transformações lineares de forma geral. Bem, no nosso exemplo anterior, nós vimos que t de um zero era 2 vezes um zero, ou seja, um zero é alto vetor do meu operador linear t associado ao alto valor 2. Mas será que esse operador admitia só esse alto vetor e só esse alto valor? Vamos tentar analisar isso de forma um pouquinho mais geral. Eu vou tentar buscar um xy não nulo, tal que t de xy seja igual a lambda xy. Mas t de xy é 2x mais y, 2y. Ou seja, eu caio no seguinte sistema. 2x mais y tem que ser igual a lambda vezes x, que é a primeira coordenada desse lado, e 2y, que é a segunda coordenada do lado esquerdo, tem que ser lambda vezes y, que vai ser a segunda coordenada do lado direito. Eu posso ainda reescrever esse sistema linear nessa forma, corrigindo aqui, né? Eu vou considerar que esse sistema linear, se eu considero o lambda constante, aí ele é um sistema com variáveis x e y linear. Mas se eu considerar lambda como variável, então daí ele deixa de ser linear, ok? Porque aparece essa multiplicação aqui. Bem, vamos olhar aqui para essa segunda equação. Eu tenho duas possibilidades. Ou y é 0 ou lambda é 2. Vou separar nesses dois casos. Se o y é 0, a equação de cima vai ficar 2 menos lambda x igual a 0. Então, eu vou ter que lambda é 2 ou x é 0. Mas se x é 0 e eu já estava no caso que o y é 0, eu cheguei no vetor nulo que não me interessa. Então, eu simplesmente vou ignorar esse caso porque ele não me interessa. Se o lambda é 2, essa equação aqui de cima vai ficar simplesmente y igual a 0. Ou seja, eu cheguei que esse sistema aqui tem solução para y igual a 0, lambda igual a 2 e x qualquer. Observe que não ficou nenhuma restrição para x. Ou seja, qualquer elemento da forma x0, desde que x não seja nulo para eu não cair no vetor nulo, porque o vetor nulo nunca é considerado alto vetor, eu vou ter então que x0 é alto vetor associado ao alto valor lambda igual a 2, ok? Então, de fato, esse operador admite um único alto valor, o 2, mas ele admite infinitos autovetores, são todos da forma x0 com o x não nulo. Vamos considerar agora um outro exemplo. Eu estou de novo com um operador de R2 em R2, mas que ele age a cada xy associando y menos x. Observe que isso aqui é uma rotação de 90 graus, né? O vetor 1, 0 está sendo levado no 0, menos 1, e o vetor 0, 1 está sendo levado no 1, 0. Será que existe alto valor e alto vetor? Vou operar, vou fazer as contas da mesma forma que no exemplo anterior. Vou procurar xy não nulo, tal que t aplicado nesse vetor resulte um número vezes esse vetor. Mais t de xy é y menos x, caio nesse sistema, substituindo esse y aqui na equação de baixo, eu reescrevo o sistema dessa forma, então eu fico com y igual a lambda x, menos x igual a lambda ao quadrado x. Mas observe essa segunda equação aqui. O único jeito dela ser satisfeita é se x igual a 0. Mas se x igual a 0, olhando a primeira equação, o y também vai ser 0. Ou seja, esse sistema só tem solução se x e y foram nulos, o que não me interessa. Então, esse operador não possui nenhum alto valor e nenhum alto vetor. Isso é, não são todos os operadores que admitem esse tipo de comportamento. Vamos ver agora algumas propriedades de alto valores e alto vetores. A primeira propriedade diz o seguinte: se V pertence ao núcleo do meu operador e não é o vetor nulo, então
V é um autovetor de T associado ao autovalor 0. Eu já continuo lendo os outros dois, vamos ver por que isso é verdade. Observe o seguinte, se V está no núcleo e não é nulo, bem, ele já faz a primeira condição para poder ser autovetor, que é não ser nulo. Mas se ele está no núcleo, T de V é igual ao nulo. Só que o nulo sempre pode ser escrito como 0 vezes V, ou seja, T aplicado no V é um múltiplo do V. Por isso, V é um autovetor associado ao autovalor, que é esse número que aparece multiplicando o 0, que é exatamente a primeira propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte, se W é autovetor de T associado a lambda, ao autovalor lambda, então qualquer múltiplo não nulo de W também vai ser autovetor de T associado ao mesmo autovalor. Vamos ver por que isso é verdade? Pego o W como sendo autovetor associado ao autovalor lambda. Então, T de W é igual a lambda vezes W. Agora eu vou pegar o meu W, em vez de aplicar a transformação em W, eu vou aplicar num múltiplo de W. Esse múltiplo precisa ser não nulo para que alfa vezes W continue sendo não nulo, porque essa é uma das restrições para ser autovetor. Um autovetor nunca pode ser nulo. Mas se W já não era nulo, porque ele era autovetor, então alfa vezes W, desde que alfa seja diferente de 0, também vai ser um vetor não nulo. Aplicando T em alfa W, como isso é uma transformação linear, o escalar pode vir para fora, vai ficar alfa vezes T de W. Mas T de W era lambda W. Como na multiplicação por escalar nos vetores eu posso trocar a ordem dos escalares, eu posso escrever isso como sendo lambda vezes alfa W. Então, T de alfa W é lambda vezes alfa W. Ou seja, uma vez que alfa W não é nulo, porque eu estou supondo alfa não nulo, e W já era diferente do vetor nulo, então eu cheguei que T aplicado nesse vetor deu lambda vezes esse vetor, então esse vetor, alfa W, é autovetor associado ao autovalor lambda. Vamos ver agora a terceira propriedade. Se lambda é um autovalor de T, então esse conjunto definido aqui por todos os vetores do meu espaço vetorial, tal que T de V é igual a lambda V, é um subespaço vetorial de V. Esse subespaço vai ser chamado autoespaço de T associado ao autovalor lambda. Observe uma coisa, esse conjunto aqui está pegando todos os autovetores de T associados a um mesmo autovalor. Tá? Então, na linha anterior, na propriedade 2, nós vimos que quando a gente tem um autovetor, qualquer múltiplo não nulo, ou seja, qualquer outro vetor naquela direção, também é um autovetor. No nosso primeiro exemplo, isso era fácil de ver, né? 1, 0 era, 2, 0 era, 3, 0 era, qualquer vetor da forma x, 0 era autovetor, desde que o x fosse não nulo. Ou seja, qualquer múltiplo do 1, 0, desde que fosse um múltiplo não nulo, era autovetor também. O que eu estou pegando aqui é fazendo um conjunto com todos esses autovetores e mais um elemento que não é autovetor. Esse conjunto contém um único elemento que não é autovetor, que é o nulo. Observa que o nulo vai se encaixar aqui dentro. Por quê? Porque T do nulo é igual a lambda vezes o nulo, independente de qual é o valor do lambda. Então, de fato, esse conjunto aqui contém todos os autovetores associados ao lambda e mais o nulo. Por que o nulo foi colocado aqui dentro? Bem, para ser subespaço vetorial, a gente viu que precisava que o nulo tivesse lá dentro. Se o nulo não tivesse, não ia ser subespaço vetorial, ok? Então, de fato, é uma condição para ser subespaço. Vamos ver que, de fato, isso aqui é subespaço. O que a gente precisava fazer para provar que algo era subespaço? Que não era vazio ou que o nulo estava lá dentro, a gente já argumentou. Além disso, que era fechado para soma e para multiplicação por escalar. Então, eu vou pegar dois elementos desse conjunto, U e V, que satisfazem a regra desse conjunto, ou seja, T de U é igual a lambda U e T de V é igual a lambda V, e vou verificar se a combinação linear alfa1 mais V para qualquer alfa também vai estar lá dentro. Bem, mas T é uma transformação linear, então T aplicado nessa combinação linear vai ser a combinação linear de T aplicado em cada um dos elementos. T de U é lambda U, porque o 1 é o elemento desse conjunto e essa era a regra do conjunto, de que T aplicado no elemento fosse lambda vezes o elemento. A mesma coisa para V. T de V vai ser lambda V. Agora eu posso colocar o lambda em evidência, graças a propriedades de espaços vetoriais, né? De soma e de multiplicação por escalar. Eu vou ficar com lambda vezes o vetor resultante de alfa1 mais V, que era justamente o vetor que eu comecei aqui. Ou seja, T aplicado nesse vetor deu lambda vezes esse vetor, satisfez a regra do conjunto, esse elemento também está
no conjunto chamado de autoespaço de T associado a lambda. Ou seja, no nosso primeiro exemplo, o autoespaço associado ao 2 era todos os elementos da forma x0, todos os autovetores da forma x0 e também o 0, 0. Está no autoespaço, apesar do 0, 0 não ser autovetor. Bem, agora eu quero fazer uma associação entre autovalores e autovetores com matrizes. Para isso, vamos voltar ao exemplo que a gente começou a aula e a conta que a gente tinha feito para verificar quem era e quem não era autovalor e autovetor. Nós havíamos chegado nesse sistema aqui, né? Em vez de eu continuar como eu fiz na forma anterior, vou escrever esse sistema na forma matricial. Eu posso escrever como sendo a matriz de coeficientes 2 menos lambda, 1, 0 e 2 menos lambda, vezes o vetor coluna xy igual a 0, 0. Eu estou escrevendo na forma de um sistema linear homogêneo, onde aqui eu estou assumindo lambda não como variável, mas como uma constante para ser um sistema linear. Acontece o seguinte, eu quero que esse sistema linear homogêneo admita mais do que uma solução, porque se ele admitir uma única solução, vai ser a solução nula que não me interessava. Então, para que lambda seja autovalor e para que esse operador tenha autovalores e autovetores, eu preciso que o sistema linear determinado por essa matriz tenha mais de uma solução. Mas a gente viu que isso era equivalente a pedir que essa matriz não fosse invertível, porque se ela fosse invertível, a solução era única. Mas se ela não é invertível, é equivalente a pedir que o determinante dela seja nulo. Ou seja, lambda vai ser um autovalor do meu operador sem somente ser essa matriz aqui tiver determinante zero. Bem, observa que legal que aqui eu consigo fazer a conta agora só depende de lambda. Eu consigo achar os autovalores sem precisar ficar carregando os autovetores, as coordenadas x e y junto. Se eu for resolver esse aqui, vai ficar 2 menos lambda vezes 2 menos lambda menos 0, ou seja, a única solução é lambda igual a 2. Uma vez que eu sei que a única solução, que o único autovalor possível é lambda igual a 2, eu retorno no sistema matricial ou no sistema original e consigo achar quem é os autovetores, ok? E de fato consigo achar o autoespaço. Agora já estou usando a notação que a gente viu na proposição anterior, né? De autoespaço. O autoespaço associado ao autovalor 2 é x0 com x pertencente aos reais, ou ainda posso escrever isso como sendo o espaço gerado pelo vetor 1, 0, já que todo mundo é múltiplo desse vetor. Bem, mas vamos ver que esse raciocínio que a gente fez aqui pode ser aplicado de forma mais geral. Vamos considerar então um operador linear de V em V representado pela matriz A nas bases canônicas. Nós vimos que todo operador linear, toda transformação linear pode ser representada por uma matriz, fixada uma base para o domínio e contradomínio. Vou considerar aqui as bases canônicas. Então, para procurar autovalor e autovetor, eu estou procurando V não nulo, tal que T de V é igual a lambda V, ou ainda que A vezes V, onde aqui eu estou olhando V como uma matriz coluna, né? Que tem as coordenadas de V numa matriz coluna, ou ainda posso ver como a matriz que tem as coordenadas de V relativa à base canônica, igual a lambda vezes V. Aqui de novo vendo como uma matriz coluna. Mas então, passando para o outro lado, eu fico com A vezes V menos lambda V igual ao vetor nulo, ou a matriz coluna nula. Ou ainda, eu posso colocar o V em evidência e vou ficar com A menos lambda vezes a identidade vezes V. Por que apareceu essa identidade aqui? Bem, de fato, lambda vezes a identidade vezes V vai dar lambda V. Mas por que eu não podia colocar simplesmente o lambda aqui? Porque essa conta não faria sentido. Uma matriz A menos um número lambda não estaria bem definida essa operação. Então, para que eu consiga fazer essa operação estar bem definida, eu precisei colocar a identidade. Note que essa identidade vai ser n por n, onde n é a dimensão do V. Como eu estou com um operador linear, a matriz que representa V vai ser uma matriz quadrada, n por n é a dimensão do espaço, e aí faz sentido fazer essa conta aqui. Bem, então, achar um autovetor e autovalores é a mesma coisa que tentar ver quando que esse sistema linear homogêneo admite mais de uma solução. Quando ele tiver mais de uma solução, os lambdas que aparecerem vão ser os autovalores e os V's que satisfizerem esse sistema linear homogêneo vão ser os autovetores. Mas, para que esse sistema admita mais de uma solução, ou seja, não admita apenas a trivial, eu preciso que essa matriz aqui seja
singular, ou seja, não invertível. Para isso, eu preciso que o determinante dela seja igual a zero, para que ela não seja invertível, para que ela seja singular. Observa que interessante, isso aqui na verdade é um polinômio em relação a lambda, com lambda como variável. É o que a gente vai chamar de polinômio característico. E o que eu quero? Quem vão ser os autovalores? Vão ser as raízes desse polinômio, os zeros desse polinômio. Então vamos usar essa ideia para explorar o seguinte operador linear. T de R3 em R3, dado por T de x, y, z, igual a 3x menos y menos 2z, 2x menos 2z e 2x menos y menos z. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever a matriz desse operador linear. Para isso, eu vou precisar aplicar ele em uma base, eu vou considerar a matriz nas bases canônicas, então eu vou aplicar T em 1, 0, 0, que vai dar 3 menos 0 menos 12, 0, ou seja, vai dar 3, 2, 2, essa vai ser a primeira coluna da matriz. 3, 2, 2. Aplico o T em 0, 1, 0, que é o segundo elemento da base canônica, vai ficar 3 vezes 0, menos 1, menos 2 vezes 0, menos 1 que aparece aqui, 2 vezes 0, menos 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, menos 1, menos 0, menos 1. E aplico em 0, 1, desculpa. E aplico em 0, 0, 1. Vai ficar menos 2 e menos 1. É o que aparece na terceira coluna. Uma vez que eu tenho a matriz do operador, eu vou achar o polinômio característico. Ou seja, determinante de A menos lambda vezes a identidade. A é a matriz que eu acabei de calcular, menos lambda vezes a identidade. Observe que como a identidade tem elementos apenas na diagonal, o restante é tudo nulo, tem elementos não nulos apenas na diagonal, o restante é nulo, a única coisa que vai alterar nessa matriz é a diagonal. Então, ela vai ficar 3 menos lambda, menos 1 menos 2, 2, 0 menos lambda, menos 2, 2, menos 1, menos 1 menos lambda. O polinômio característico é o determinante disso. Então, fazendo a conta, fazendo esse determinante, a gente obtém menos lambda ao cubo mais 2 lambda ao quadrado menos lambda. Agora, eu vou achar as raízes desse polinômio, que vão ser os meus autovalores. Quem que são as raízes desse polinômio? Esse polinômio tem raiz lambda igual a zero, né? Se eu colocar o lambda em evidência aqui para ficar um pouco mais fácil de ver, eu posso escrever esse polinômio como menos lambda vezes lambda ao quadrado, menos 2 lambda, porque eu coloquei o menos junto, mais 1. Então, uma das raízes é lambda igual a zero, e a outra raiz é quando lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1 for zero, ou seja, são as raízes dadas por um polinômio de segundo grau. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, meu b é 2, né? Menos 4 vezes 1 vezes o meu c sobre 2a. Esse valor aqui todo dá 1. Então, eu obtive duas raízes, lambda igual a zero ou lambda igual a 1. Observe que nesse momento eu já tenho certeza absoluta que 0 e 1 são autovalores e são os únicos autovalores, não existe nenhum outro. Por quê? Pelo raciocínio que a gente fez anteriormente, os lambdas vão ser autovalores se e somente se essa matriz for singular. Então, para esses valores de lambda, essa matriz aqui toda é singular, ou seja, existe solução não trivial para o sistema linear homogêneo A menos lambda I vezes um x, y, z igual a 0, 0, 0. Agora, a questão é achar quem são essas soluções. Eu vou separar em dois casos. Primeiro para o lambda igual a 0 e depois para o lambda igual a 1. No caso do alto valor 0, eu venho aqui na minha matriz, nessa aqui, ou mais fácil ainda, nessa aqui que eu já calculei, e considero o caso que lambda é igual a 0. Então, nesse caso, eu vou recair na própria A, né? Vou, então, resolver esse sistema linear homogêneo aqui, onde agora eu não dependo mais de lambda. Agora é só resolver um sistema linear homogêneo que vocês já fizeram lá nos primeiros vídeos do curso. Resolvendo esse sistema, vocês chegam que V1 tem que ser igual a V2, que tem que ser igual a V3. Ou seja, observe que a solução são elementos da forma V1, 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 ou V1 vezes 1, 1, 1. Ou seja, o alto espaço do alto valor 0 é gerado, é o span de 1, 1, 1. No caso de lambda igual a 1, eu opero do mesmo jeito. Venho nessa matriz, substituo lambda igual a 1, então vai ficar 3 menos 1, 2, menos 1, menos 2, o restante fica tudo igual. Resolvo o sistema linear. Chego, sistema linear homogêneo. Ele vai ficar da forma V2 igual a 3V1 menos 2V3, ou seja, o meu vetor é da forma V1
o V2 tem que ser 3V1 menos 2V3 e o V3 é qualquer. Posso reescrever isso na forma V1 vezes 1, 3, 0, mais V3 vezes 0, menos 2 e 1, ou seja, o meu alto espaço associado ao alto valor 1 é gerado por 1, 3, 0, 0, menos 2 e 1. Pergunta: eu sempre, quando eu resolver um sistema linear homogêneo que veio da conta de alto valor e alto vetor, sempre vai acontecer ele ter infinitas soluções? Sim, sim, porque você impôs que essa matriz aqui fosse singular. Como se trata de um sistema linear homogêneo, se a matriz é singular, se ela não é invertível, então de fato ela vai ter infinitas soluções. Então sempre você vai chegar em infinitas soluções que vão ser todos os seus autovetores associados àquele alto valor mais o nulo. Bem, por esse vídeo era isso que a gente tinha aqui para passar para vocês. Até o próximo vídeo.